Eu peço que seja projetado livro do Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 23 a 25. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, verso 23. Nós vamos ler até o verso 25. Está escrito assim. Coloca na versão NVI, por gentileza. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Poucas vezes você vai ver essa expressão na Bíblia. Deus se preocupando com alguém. Porque uma vez que Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo. Se Ele tem o controle de tudo, não precisa se preocupar. Mas aqui, a expressão que nós encontramos é que Deus se preocupou. Eu quero falar sobre isso hoje. O tema da mensagem desta noite: quando Deus ouve o clamor. Quando Deus ouve o clamor. Se eu fosse você, eu clamava hoje. Ele está pronto para nos ouvir. Mas redobre a sua atenção. Vou procurar ser breve. Existem pessoas que aqui estão ou na internet que você já orou muito, você já clamou durante muito tempo, e você começou a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus, Ele ouve as minhas orações? Será que Deus, Ele ouve o meu clamor? E na verdade essa dúvida, se Deus está te ouvindo ou não está te ouvindo, é devido ao silêncio dEle. O silêncio de Deus é você não ver nenhum sinal, é você não ver nenhuma manifestação, é você não ter a resposta naquele dia em que a angústia estava tomando conta da sua alma. E esse silêncio de Deus começou a parecer para você uma ausência dEle. Mas vocês precisam entender que o silêncio de Deus não é a ausência dEle. O silêncio não é a ausência do divino. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga: o silêncio de Deus não é a ausência. Não é porque Deus não está sinalizando nada que Ele não está trabalhando.
Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está se movendo. Todos nós precisamos entender que Deus se move no silêncio também. Ele não precisa fazer barulho. Aliás, muitas das vezes Deus não faz barulho nenhum. Pergunta por quê? Porque quando Ele chega chegando. Eu não vou repetir. Porque quando Ele já chega chegando. Quantos estão entendendo isso aqui? O povo de Israel estava sofrendo, estavam padecendo, eles estavam vivendo um contexto de escravidão, não havia alegria naquele povo, o que havia era dor, a dor de saber que eles iriam dormir, acordar, levantar, e a realidade seria a mesma servidão, a mesma escravidão, a mesma dor. Imagina, os judeus eles têm um costume, quando eles vão se deitar, para repousar, para dormir, recitar aquilo que o salmista disse no livro de Salmos, no livro de Tehlim, no capítulo 3, quando eles dizem: deitei, dormi, levantei, acordei, despertei em paz, porque é o Senhor, é Adonai Elohim que me sustenta. Porque eles acreditam que Deus cuida dos seus filhos enquanto dorme. Agora imagina, você tem uma palavra como essa de um Deus que cuida, mas você dorme e acorda com a mesma realidade de dor, de sofrimento. Seja um profeta de Deus agora. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga para essa pessoa assim: Deus não perdeu o endereço da sua dor. Perceba que o clamor desse povo está nascendo aonde? Na dor. Vamos olhar o texto, capítulo 2, verso 23, a parte A. Olha o que diz o texto: os filhos de Israel gemiam. Os filhos de Israel, por causa da servidão. Você percebeu aqui que eles já não choram mais, eles gemem. Há um gemido entre os filhos de Israel. E eu quero acreditar, pastor Antônio, que o clamor deles não foi uma oração bonita não. Porque só quem passou pelo vale da sombra e da morte, que no momento em que a dor mais se intensifica, que você precisa levantar sua voz e clamar por socorro, só você sabe que em momentos como esse não tem como ficar escolhendo palavras, não tem como fazer uma oração bonita. Ninguém grita por socorro falando palavras bonitas. Ninguém grita por socorro escolhendo as melhores palavras. Aliás, tem muita gente aí, quem se encaixa nessa realidade são os religiosos. Eles acham que tem que enfeitar a oração, porque eles acham que eles enfeitando a oração, Deus vai assim olhar com mais carinho, se ele falar umas palavras assim mais bem colocadas,
né, com uma concordância perfeita, né? Eles acham que Deus vai dar atenção, assim, uma atenção a mais, né? Deixa eu te falar uma coisa, você tem filho em casa? Quem tem filho em casa aí? Seus filhos ficam escolhendo palavra para falar com você? Dentro desse contexto de intimidade, vocês ficam escolhendo palavras bonitas para ficar falando? Quando há um nível de relacionamento, você não precisa ficar escolhendo palavra. Porque o pai conhece o coração do filho, o filho conhece o coração do... O texto aqui está chamando eles de filhos. Não está chamando eles de povo de Israel, está chamando os filhos de Israel. Isso fala de identidade. Não é um povo que só porque está na escravidão não tem identidade. Só porque está vivendo um contexto de servidão que eles não têm uma identidade, que eles não têm uma paternidade. Tem muitos filhos aí que têm uma paternidade bem servida, mas está vivendo um contexto de escravidão. Está vivendo um contexto de servidão. Esse povo começa a clamar. Os filhos de Israel começam a fazer uma das orações mais verdadeiras. Porque é na dor que você faz uma oração verdadeira. É no momento mais angustiante da tua história que você faz. Sabe aonde que se ouve orações verdadeiras? Dentro dos quartos de um hospital. Sabe aonde se ouve orações verdadeiras? Em ambientes onde o ser humano acha que é o seu fim. Lembra de Jonas? Desobedeceu ao Eterno. Deus teve que mudar a rota dele. Por quê? Porque ele pegou outro caminho, para não fazer o que Deus estava mandando. Aí, já que ele não fez o caminho que Deus pediu, Deus falou: vou fazer uma conexão no meio do mar. Quem já fez conexão aí? Quem já fez conexão aeroporto? Quem já fez? Quem já? Levanta a mão aí, você que já fez conexões. Isso. Quem já fez conexão de 12 horas aí? Quem já fez? Nunca fez? Quem já fez conexão aí de 24 horas aí? Nunca fez? Não, fez? Ah, então tá bom. Você que nunca fez conexão, profetizo que você vai fazer várias conexões. Profetizo. A conexão, você sai de um ponto, você precisa ir para outro ponto. Porém, para chegar no outro ponto, é necessário uma conexão. É uma mudança de rota, mas para te conduzir para um destino. Jeová no céu falou assim: pronto, ele fez um caminho que eu não mandei, então eu vou fazer uma conexão. Deus, por meio do Espírito dele, entrou no cérebro da baleia, do peixe grande. O peixe grande perdeu totalmente o domínio dele, agora está sendo dominado pelo Eterno. Eu imagino aquele peixe grande indo buscar Jonas. Aí lembra quando Jonas foi jogado no mar? Todos conhecem essa história aqui. Eu estive no lugar onde ele foi vomitado, às margens do mar Mediterrâneo. Porque tem muita gente que pensa que o peixe vomitou ele lá em Nínive. Não, o peixe vomitou no lugar de onde ele saiu. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou em Israel. Porque se Deus faz a baleia vomitar ele em Nínive, Deus estaria facilitando para o rebelde. Deus não vai facilitar para o rebelde, ele vai fazer o rebelde fazer o caminho de volta. Olha para cá, isso aqui é só um encaixe que Deus está mandando liberar aqui, mas olha para cá. Tem muito rebelde batendo cabeça. Sabe o que o Eterno está mandando te dizer? Essa vai ser a maior profecia para a sua vida. Faz o caminho de volta que está tudo certo. Mas olha para cá. Lembra quando o Jonas está no ventre do grande peixe? Capítulo 2. Lembra quando ele está lá dentro? A Bíblia diz
E Jonas clamou. Das profundezas do abismo, e Deus o ouviu. Você acha que um homem que está nas entranhas de um animal vai fazer uma oração bonita? Eu acredito que a oração já é de despedida, já pedindo perdão para Deus pela rebeldia. Olha para cá. É porque tem gente que tem que viver uma situação terrível para reconhecer que não vale a pena desobedecer o que Deus está mandando. Mas o mais incrível é que mesmo ele desobedecendo, Deus ouviu o clamor dele. Aí você acha que Deus não vai ouvir o seu clamor? Olha para essa pessoa e fala: Deus está ouvindo o seu clamor também. Você tem que entender que quando você clama, um clamor genuíno, verdadeiro, Deus ele se move. Deus se... Todos nós precisamos entender que Deus não se move por performance humana, Deus se move por quebrantamento de coração. Quando o homem se quebranta na presença de Deus. O que eu tenho lá no Egito? Os filhos de Israel quebrantados. Você consegue imaginar 1,5 milhão de pessoas, todos quebrantados e todos clamando no mesmo propósito? Porque eles estavam clamando, havia um gemido, não tinha palavras, mas aquele gemido continha muitas verdades. Deixa eu te falar uma coisa: o teu choro, as tuas lágrimas contém uma verdade que só o céu entende. E no dia que você não conseguir falar nada, fica tranquilo que o Espírito Santo está clamando com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você entrou dentro daquele estoque e chorou? Parecia que tinha alguém chorando com você, não parecia? Era ele, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você entrou dentro do banheiro porque você não queria que a sua família visse você chorando? Parecia que tinha alguém chorando com você. Era o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Então deixa eu falar uma verdade sobre a oração. Deixa eu falar uma verdade sobre a oração. Você quer ser atendido por Deus? Você quer que Ele te ouve? Para de ficar tentando impressionar Ele. Olha para essa pessoa, fala para ele, para de ficar tentando impressionar Deus. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Mesmo vacilando várias vezes, errando, dos 10 mandamentos, 8 ele vacilou. Mas sabe por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele nunca tentou impressionar Deus. Todas as vezes que ele se colocava diante de Deus, ele era sincero. Sabe por quê? Porque para impressionar, muitas das vezes você vai fingir ser o que você não é. Deus não escuta a oração de personagem, Deus escuta a oração de um coração verdadeiro. Aleluia. Nós temos aqui os filhos de Israel, e eu preciso terminar. Quem quer que eu termine? Fala amém. Pronto, tá certo. Sinceridade é coisa boa, tá certo. Quem quer continuar a falar glória? Ah, eu vou na maioria, cara. Os filhos de Israel clamou, choraram, gemeram. Mas olha o que diz o final do verso 23: se não der glória está mal. E o seu grito de socorro subiu, subiu, subiu.
Tem gente chorando, mas tem clamor subindo. Tem gente gemendo, mas tem clamor subindo. Tem famílias desesperadas, mas tem clamor subindo. E sabe o que é mais interessante? É que o clamor desse povo, meu amigo Daniel, o clamor deles estão subindo. Só que a realidade ainda continua a mesma. O Egito ainda continua sendo império. O Egito ainda está de pé. Ainda tem soldados do Egito com chicote na mão. A realidade é a mesma. A realidade é a... Mas o clamor está subindo. Ou seja, a realidade não impede do louvor, do clamor, da oração. A dor não impede as suas palavras de subir. Não seja sabotado pela dor, porque a dor vai tentar sinalizar para você que ninguém está te ouvindo. Esse momento de angústia vai tentar sinalizar para você que não tem ninguém te ouvindo. Mas o clamor está subindo, subindo, subindo. Nada está mudando por fora. Nada está mudando por... Pode nada estar mudando por fora, mas já está acontecendo um movimento no céu. O céu já estava se movendo. Parece que nada está mudando, né, filha? Mas o céu já está se movendo. O céu já está se movendo. O céu já está se movendo. Aleluia. Então presta atenção. O texto vai dizer que Deus ouviu o clamor desse povo. O verso 24 ao verso 25. Deus ouviu o gemido deles. Deus ouviu o gemido. Sabe o que é interessante? O texto não está dizendo que Deus ouviu a oração. Deus está ouvindo o gemido, o choro, a angústia. E como é bom ter aliança com Deus. Como é maravilhoso quando você tem pais que têm aliança com Deus. Como é maravilhoso quando a família tem aliança com Deus. Por quê? Porque quando Deus ouve o gemido, Deus se lembrou do quê? Deus se lembrou do quê? Será que se seu clamor subir ao céu, teu desespero subir aos céus, Deus, quando receber, Ele vai se lembrar de alguma coisa? Porque tem muita gente querendo exigir alguma coisa de Deus quando não tem aliança nenhuma com Ele. Você tem que entender que aqui está acontecendo algo muito poderoso. É o clamor de quem tem aliança. Eu vou ter que repetir isso aqui. É um povo que tem aliança com Deus. E é uma aliança que começou em Abraão, Isaque, Jacó. Não queira exigir alguma coisa de Deus quando você não tem aliança nenhuma com Ele. Eu sei que é difícil ouvir palavras como essa. Para mim é difícil ter que pregar uma palavra como essa às vezes.
Hoje é a noite de você renovar a aliança aqui. Se você quer a resposta daquilo que você está pedindo. Deus se lembrou da aliança. Aí o verso 25. Deus olhou para os israelitas. Primeiro ele ouviu. Depois ele olhou. Ou seja, quando Deus olha, uma coisa ele é ouvir você falando da realidade, outra coisa é ele olhando para a realidade que você está. Uma coisa é o que você está falando, outra coisa é o que você está vivendo. Quando Deus olha, há uma preocupação no céu. Dava para pregar só sobre essa preocupação aqui, mas acho que dá para seguir, né? Por que Deus se preocupa? Eu explico. Se você ler o livro do Êxodo, o livro da saída, porque Êxodo significa saída, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, a história vai nos contar que o povo ficou 430 anos no Egito. Quanto tempo? 430. Deus havia falado para Abraão que o povo ia ficar 400 anos no Egito. Só que quando o povo está vivendo uma realidade de dor, aonde o clamor deles, o gemido deles está sinalizando que eles estão no limite, já se passou 30 anos. Deus chegou atrasado? Deus se perdeu no tempo? Ele não disse que eram 400 anos? Aqui eu poderia fazer algumas aplicações. 400 anos, só que eles chegaram com uma saudação de boas-vindas. É considerado que eles sofreram 200 e poucos anos de escravidão. 100 e poucos anos foi gozando de uma terra abençoada, uma terra que foi escolhida a dedo por José. Então, se nós vamos considerar 200 e poucos anos de sofrimento, já é muito, sim ou não? Sim ou não, gente? Quando se completa 400 anos no total, é quando o povo cai em si. É quando o povo não suporta mais a realidade de dor que eles estão vivendo. É nesse momento que eles começam a falar com Deus. E a aliança? Porque essa era a oração que os israelitas faziam. E a aliança com os nossos pais? Aí Deus falou: então vocês se lembraram da aliança? Então vocês se lembraram do tempo? Então é 30 anos clamando desesperado. Essa é a primeira aplicação que eu faço. Porque tem gente que ele tem que chegar no fundo do poço para reconhecer que sozinho ele não vai vencer a dor. Ele precisa de Deus. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação: Deus precisa levantar um libertador. Quem é o libertador escolhido? Moisés. Teve que acontecer um monte de milagre para esse Moisés nascer, crescer e se tornar quem ele era. Deus já tinha um chamado na vida dele. Por quê? Porque a missão dele estava no nome: Moisés. Moisés, Moshe. Moshe, tirado. Ele foi tirado da onde? Pela princesa, pela filha do faraó. Ele foi tirado das águas do Nilo. A missão dele já estava no nome. Uma vez que ele foi tirado das águas, chegaria um tempo que ele também ia tirar o povo do Egito. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, ele carregava a missão dele na identidade que ele tinha. Só que ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. O que ele fez? Foi defender um judeu lá, um hebreu, matou um egípcio e escondeu, ocultou o cadáver, fez o que Deus não mandou.
Aí ele vai para o deserto, passa lá 40 anos, até Deus aparecer para ele. Deus não poderia ter aparecido antes, resolvido o problema antes? Mas Deus precisava tratar quem ele ia usar. Não, alguém vai pegar. Deus precisava tratar quem ele ia usar. Deus não usa ninguém sem tratar antes. Eu vou liberar isso aqui. Deus não usa ninguém sem tratar antes. Esse negócio aí que Deus vai usando, esse Deus aí tá zoado. Deus, ele tem que tratar antes. Quem está entendendo isso aqui? É o povo clamando na escravidão e Deus tratando o libertador no deserto. É o povo pedindo por bênção, por milagre, Deus tratando quem Deus ia usar para fazer isso. Aleluia. Isso aqui eu deixo para os pregadores pregar. Mas vamos voltar aqui. Deus ouviu. Deus olhou. Deus projeta para mim. Ih, parou. Mas eu vou falar. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7 está escrito: certamente ouvi o clamor do meu povo. Deus ouviu. Aí o texto vai dizer: e vi a sua aflição por causa dos seus exatores. Deus viu. Agora, aonde se encaixa a preocupação de Deus? No final do versículo, que está escrito: e Deus sentiu as suas dores. Nas Bíblias aí a RC está escrito: conheceu as suas dores. E Deus conheceu a sua. Sabe aquele dia que você está tão angustiado que você começa a falar assim, ninguém se importa. Ninguém está passando pelo que eu estou passando. Ninguém está sentindo o que eu estou sentindo. Eu imagino Deus. Eu sinto o que você sente. Olha para essa pessoa e fala: Ele sente o que você sente. Quem está entendendo isso aqui? Mas presta atenção. Deus libertou de imediato o povo? Eu já vou até fechar aqui. Deus libertou o povo de imediato? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Deus não liberta de imediato, mesmo conhecendo as dores deles. Deus primeiro aparece para Moisés na sarça ardente, revela o plano para Moisés e fala para Moisés: agora vai lá, liberta meu povo. Você é minha ferramenta, você é meu instrumento, vai. Deus não poderia ter feito o milagre da libertação desse povo de imediato, quando sentiu as dores deles? Por que Deus, Ele espera? Porque Deus precisa alinhar o plano divino com o plano terrestre. Quando a gente fala do plano da terra, a gente fala de Moisés. Quando a gente fala do plano divino, é aquilo que Deus já tinha prometido 500 anos antes, dizendo para Abraão: eu vou dar uma terra boa, abençoada, terra que manda leite. Aonde você pisar teu pé, Abraão, os teus filhos vai pisar, os seus netos vai pisar, sua descendência vai desfrutar. Isso
daí era o plano divino. Já está liberado, já estava liberado isso. Não, pera. Pastor, mas não era uma realidade ainda. Eles não estavam numa terra ampla, numa terra boa, uma terra de delícia, terra que manda leite e mel. Estão na escravidão. Mas não é porque não é a realidade que não é o plano divino para a vida deles. Havia uma palavra que já tinha sido liberada. Talvez você está vivendo uma realidade de dor, mas já tem uma palavra que já foi liberada ao teu respeito. Talvez você está passando por um momento de angústia, mas já tem uma palavra que foi liberada ao teu respeito. Choramando e calabash. Olha para essa pessoa e fala: já tem uma palavra liberada ao teu respeito. Deixa eu falar uma coisa, antes de você conhecer a Deus verdadeiramente, algumas pessoas aqui, Deus já tinha um plano para a sua vida. Já havia algo na eternidade ao teu respeito, uma palavra ao teu respeito. Você escolheu caminhos diferente dos caminhos de Deus. Alguns aqui viveu realidades totalmente distante da palavra e da vontade de Deus. Você, filho, que era menino mau, que era o bad boy do momento, porque tem esses aí, né? Os bad boy, né? Eu mato e morro. E alguns ainda dizem assim: pela minha família eu mato e morro. Por que você não mata essa vontade de pecar? Por que você não mata então esse vício desgraçado então? Por que você não mata essa personalidade demoníaca que entristece a tua mãe, se você mata e morre pela tua família? Aí você mata e morre, menino mau. Mas o céu olhava para você e falava assim: já tem algo aqui no meu livro já. Ai, vai com seu carrinho. Ai, vai nesse caminho aí, vai. Daqui a pouco o caminho vai fechar e não vai ter jeito, você vai ter que entregar esse caminho para mim. Vai, pode ir, vai. Daqui a pouco você entrega esse caminho na minha mão. Pode ir. Porque quando você entregar o teu caminho, eu torno realidade o que já estava escrito. A palavra que já foi liberada vai se tornar realidade. Quando você parar de insistir de fazer do teu jeito e falar: não dá mais. Já havia uma palavra para o povo de Israel. Uma palavra que foi liberada 500 anos antes. A realidade era de dor, de angústia. Só que presta atenção, Deus agora usa Moisés. Deus usa Moisés. Através de Moisés, Deus encara o faraó. Porque faraó se sentiu um Deus. Você tem que entender que ali não é um duelo de homem. Ali é um duelo de deuses. É alguém que se acha Deus. E o Deus imortal e eterno usando um ser pecador que vacilou há 40 anos atrás. Tem um negócio na ficha dele lá atrás, para encarar quem se acha Deus, para mostrar para aquele que se acha Deus quem é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus faz se prostrar quem acha que é Deus. Aí Deus envia as pragas, você já conhece a história? E eu sei que para esse evangelho fofinho não combina Deus enviando praga, mas está tudo bem, está tudo certo, né? Já percebeu que tem umas coisas na Bíblia que parece que não combina muito com esse Deus que, né, que pregaram para nós, né? Esse Deus
esse Deus fofinho, esse Deus, né? Mas que não combina esse Deus, né, cara? Mandando praga, né? Mandando rã, transformando água em sangue, mandando mosca, vindo. Você tem que entender que uma coisa é o amor de Deus que quer te resgatar, outra coisa é o Deus da justiça, que para exercer juízo, Ele vai enviar praga, Ele vai fazer terremoto acontecer, Ele vai fazer o mar subir. Ele é assim, Ele é Deus. Quem está entendendo? Aí quando Deus envia a última praga, o faraó fica desesperado e fala: vai embora daqui. Agora o povo se levanta para sair daquela realidade de dor. Eu vejo Deus tirando muita gente da realidade da dor que você está vivendo. Não, eu vou profetizar: Deus vai tirar você dessa realidade de dor. Você tem que entender que, por mais que levou tempo para isso acontecer, o clamor desse povo ficou na agenda de Deus. Não vou repetir. O clamor, a oração, o gemido ficou na agenda de... O que você pediu hoje vai ficar anotado na agenda de Deus. O que você clamar hoje vai ficar anotado na agenda de Deus. Tem pessoas aqui que tem clamor que você fez, que está lá há 2 anos anotado. Pastor, por que Deus não fez ainda? Porque Ele não enviou a praga para dobrar certas pessoas. Pastor, por que Deus ainda não fez um milagre no meu casamento? Porque Ele está tratando o coração daquele homem. Você vai ver na hora que Deus der a última marretada naquele coração de pedra. Vai ficar mansinho. Pastor, por que Deus não fez ainda? Porque eu estou clamando para Deus me tirar dessa humilhação dessa casa, mudar minha realidade, trocar meu carro. Por que Deus não fez ainda? Porque Ele tem que tratar o orgulho do teu coração, porque senão você fica soberbo. Não confunda o tempo que está se levando com um Deus que não está fazendo nada. Ele está fazendo. Ele está preparando você. Ele está preparando o cenário. E na verdade essa expressão preparando se encaixa mais com a nossa realidade, mas já está pronto. Ele só vai tornar realidade aquilo que já está pronto. A libertação já era uma realidade, sim ou não? Mas eles teve que passar por um processo. Mas Deus já tinha escutado o clamor deles. Tem pessoas aqui que Deus vai fazer por esses dias aquilo que você pediu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tem pessoas aqui que você vai clamar hoje, Deus vai fazer amanhã. É assim. Deus não trabalha com ordem de chegada, não. Quem trabalha com senha é o homem. O céu não trabalha com senha, o céu não trabalha com ordem de chegada, o céu não trabalha assim. Mas eu posso te garantir, se levou tempo ou não levou tempo, quando acontecer vai ser maravilhoso. Quando acontecer, você pode abrir a boca e glorificar. Quando acontecer, pode se preparar, pode glorificar, porque a Bíblia diz que quando aconteceu e o povo saiu e o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam puxou o pandeiro e já começou a tocar um som. Quando chegou do outro lado, a Bíblia vai dizer, se você ler o livro do Êxodo, a partir do capítulo 15, você vai encontrar o clamor, você vai encontrar ali a adoração, você vai encontrar ali o louvor, você vai encontrar o louvor de Miriam, você vai encontrar o louvor de Moisés. Por quê? Porque agora os mesmos que chorou, agora tem motivo para cantar. Os mesmos que gemeu, agora tem motivo para adorar.
um cântico nos teus lábios. Deus, arabá, se prepare, porque quem clamou na dor vai pular na adoração. Quem pediu no meio da angústia, alguém vai falar assim: tá feliz por quê? Tá cantando por quê? Você tá alegre por quê? Você vai falar: é porque você não sabe os Egitos que Deus me tirou. É porque você não sabe das mãos de quem Ele me arrancou. É porque você não sabe. Ah, se eu fosse você, eu já ia glorificando. Se eu fosse você, eu já ia fazer aquele barulho que o diabo não gosta. E se você começar a adorar no meio da dor, vai ser mais tremendo e poderoso que Deus vai fazer. Se você mesmo chorando e gemendo conseguir adorar, quando Deus se manifestar, você pode levantar a mão e começar a adorar. Você pode levantar a mão e começar a adorar. Você pode começar a exaltar. Você pode começar a glorificar. Alguém vai falar assim: para que fazer tanto barulho? É melhor fazer barulho na presença de Deus do que barulho na torcida do Corinthians. É muito melhor fazer barulho na presença de Deus do que fazer barulho na torcida do Flamengo. Para cantar no mundo você faz barulho. Não, olha pra cá. Para se alegrar por causa de um time, você estoura até rojão. Aí na presença de Deus, recebendo uma palavra que pode mudar a tua realidade, aí você fica: não precisa de barulho. Deixa eu te falar uma coisa: Apocalipse escrito está que o céu é lugar de barulho, o céu é lugar de adoração. Então se eu fosse você, eu começava: adora, 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 adora. É você louvando e adorando e Deus trabalhando. Enquanto você está aqui no meio da dor, clamando, chorando e adorando ao mesmo tempo, Deus já está entrando naquele hospital. O médico disse que está desenganado. O médico disse que está desenganada. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus entrar naquela UTI, quando Deus entrar naquele CTI, enquanto você está clamando aqui por um filho e alguém está falando assim: deixa esse filho para lá, não tem jeito. Quando você estiver clamando por um filho e alguém falando assim: para de orar por este menino, por quê? Porque está perdido. Ei, olha para cá. Se eu fosse você, aí que eu clamava ainda mais pela vida deles. Se eu fosse você, aí que eu fazia barulho mesmo. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus que transforma a vida do homem. Eu conheço um Deus que transforma o ambiente, transforma o cenário, Ele muda a realidade. Eu conheço um Deus que transforma todas as coisas. Alguém vai falar assim: por que esse pastor é desse jeito? E deixa eu te falar, eu não mudo não. Porque nos piores dias eu subi aqui gemendo e preguei desse jeito, com a minha esposa internada, tirando bolsas e bolsas de líquido do estômago dela. Agosto eu subi quebrado desse altar todas as terças-feiras para pregar. O câncer tinha tomado todo o abdômen da minha esposa. Aí agora eu tenho que fazer um barulho muito maior do que o de agosto. Por quê? Porque no último exame, o CA, marcador tumoral da minha esposa, que estava em 800, baixou para 58. Olha para cá. O PET scan que estava tomado, nota-se a redução da lesão, 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 nota-se a Uribicalamandarabaias, Uribicolamandarabaias.
E tinha um termo lá que eu não entendi. Ele falou: sabe o que é esse termo aqui? Dessas outras lesões aqui. Eu falei: não sei não, o que é? Esse termo aqui nada mais é do que desapareceu. Desapareceu a metástase do pulmão, desapareceu a metástase da clavícula, desapareceu. Segura que vai ficar melhor. Cheguei em casa emocionado, mandei uma mensagem para ele: doutor, você é um anjo, obrigado. Olha. Ele mandou assim: não precisa me agradecer, porque isso daí foi Deus. Então desculpa o meu jeito pentecostal, mas é assim que eu adoro, é assim que eu louvo o nome dele, é assim que eu me apresento na presença dele. Se você glorificar, o Espírito Santo te cura. Se você glorificar, o Espírito Santo vai mover. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo já está se movendo entre nós. Começa a sentir, sinta. Isso, sinta a presença do Espírito Santo, sinta. Isso, vai recebendo, recebe. Recebe a presença de Deus aí, recebe. Recebe a presença do Espírito Santo, recebe. Tem anjos aqui hoje, e esses anjos estão com taças na mão. Esses anjos estão com taças na mão. Fazendo o que, pastor? Colhendo lágrimas. Eles estão colhendo lágrimas dessas taças. Por quê? Porque essas lágrimas serão levadas até Deus. Deus vai olhar para todas essas lágrimas. Lágrimas que Ele recolhe em seu odre. E quando Ele olha para a sua lágrima, Ele sente a sua dor. Quando Ele olha para a sua lágrima, para alguém é só lágrima, mas para Deus é um pedido. Para alguém é só lágrima, mas para Deus é um clamor de socorro. Para alguém é só lágrima, mas para Deus é uma oração genuína e verdadeira. Talvez ultimamente você não consegue nem falar mais nada na oração. Talvez ultimamente você só chora. Pode continuar chorando. Por quê? Porque o teu choro para Deus já é um clamor. O teu choro para Deus já é uma oração. O teu choro, a tua lágrima, Deus está vendo o teu desespero, filha. Deus está vendo a tua angústia, filha. Deus está vendo. Deus viu que essa semana você olhou para as contas e falou: não vai bater, o cartão vai descontar. E agora? Deus viu, filha. Deus viu. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Vai ficando de pé com seu pedido de oração. Vai ficando de pé. Isso, filha. Manda, pastora Kelly, vem dar um abraço aqui na Elisa. Vem dar um abraço aqui na Elisa. Só Deus entende essa lágrima dela aqui. Vem dar um abraço aqui na Elisa. Oramande canda laba chorebe calamandara babawash. Uribi olamandara badara babash. Meu Deus. Meu Deus. Tem pessoas aqui que o teu filho era para ter morrido naquela facada. Sabe por que teu filho não morreu na facada? Porque Deus não deixou. E Deus está falando para alguém aqui, e não é porque teu filho é anjinho, não. É porque você, mãe, quando resolve falar com Deus, é um canal direto. Pastor, como que pode a minha oração chegar lá? Eu me encontro desviada, afastada.
que você não entendeu ainda. O poder que tem o clamor de uma mãe. Sabe por quê? Porque mistura o amor com a fé e o desespero do momento. Está muito forte isso aqui hoje, viu? Meus pastores, já pode se preparar aí com o seu pedido de oração agora. Tem pactos e termos de pactos sendo cancelados aqui hoje, viu? Você foi entregar a tua cabeça para quem não devia, por isso que virou esse inferno na tua vida. Só coloca a mão no coração dela, só isso.